Boa noite também aos irmãos que estão nos acompanhando na transmissão ao vivo pelo Facebook. É uma alegria estarmos aqui reunidos na casa do nosso Senhor. Hoje um culto de doutrina e oração. Vamos iniciar o culto desta noite. Nós faremos uma oração. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, aqui, Senhor, rendemos graças ao Senhor pela Tua infinita bondade, pelo Teu infinito amor, Pai. Pedimos a Tua santa sabedoria esta noite, para que venhamos a aprender a Tua palavra, Senhor. Edifica-nos, que o Senhor também possa estar capacitando a cada um que vier aqui à frente, Pai, louvar o Teu santo nome. Peço também, Senhor, pela leitura da Tua palavra e principalmente, Senhor, pelo pregador desta noite. Oramos gratos no nome santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou convidar o irmão Léo Júnior, o irmão Martinho. Eles irão cantar um hino do nosso cantor cristão. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos louvar a Deus então com o hino de número 469, Corajosos. Amém. Iremos nesse momento fazer a leitura da palavra do nosso Senhor. Vou convidar o irmão William para que ele nos ajude a fazer a leitura devocional desta noite. Boa noite, irmãos. Os que nos acompanham pela internet, Instagram e outros meios de comunicação, uma boa noite. Vamos fazer uma leitura aqui que encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 32. Amém? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios,
na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vós renoveis do espírito da vossa mente, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, que sejam tiradas dentre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai amado, que o Senhor esteja aqui hoje, Senhor, abençoando o pregador desta noite, abençoando nossos irmãos em Cristo que aqui estão presentes e os irmãos que nos acompanham pela internet e Instagram. É o que te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido novamente o irmão Martim, o irmão Léo Júnior, estarão cantando um cântico. O próximo cântico que iremos entoar é Buscai Primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
Bem, meus amados, com alegria, estamos aqui reunidos e neste momento eu convido o pastor Rafael, estará dando as boas-vindas e trazendo a mensagem desta noite. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma quarta-feira adorando o nosso Senhor no culto de oração e doutrina, e esse é o último do mês de julho. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos concedido e nos permitido viver. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco aqui no templo, os demais que estão nos acompanhando hoje pelo Facebook. É um prazer, uma satisfação tê-los conosco, tanto aqueles que estão aqui na igreja, quanto os que estão pelo Facebook. E eu quero pedir aos irmãos do Facebook que interajam conosco, faça os seus pedidos de oração, os seus agradecimentos. Quando nós terminarmos a mensagem, o estudo, nós passaremos um tempo aqui orando. E os pedidos que você fará aqui pelo Facebook, nós iremos orar. Então desafio você a agradecer, a fazer os seus clamores aqui pelo Facebook. E os irmãos do templo terão a oportunidade de também oferecer os pedidos ao Senhor. Aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, me diga se o som melhorou para você. A gente tem tentado arrumar, melhorar, mas ainda há um chiado. Mas se melhorou, por favor, nos comunica. E enquanto vocês interagem conosco, eu quero deixar os avisos. A irmã Rosimeire e o irmão Anselmo estarão voltando a Porto Velho amanhã. Eles pedem para que a gente ore pelo retorno deles. Amanhã, irmã Rosimeiro e irmão Anselmo estarão voltando a Porto Velho. No próximo domingo, dia 2, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19h30, culto de louvor e adoração. Então, ore, divulgue e participe também dos cultos. Um outro pedido que nós temos é: se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da nossa igreja, vá lá, se inscreva. Templo Batista Bíblico da Floresta. É muito simples, você inscreve e aperta no sininho lá que você já está inscrito, e aí você vai receber as notificações. Irmão Jean e irmão Paulo estão dizendo que melhorou o som, tá? Então, muito obrigado, já resolveu o problema, muito obrigado. Então peço a você, divulgue também. Nós estamos, com a graça de Deus, tentando melhorar, estamos fazendo alguns investimentos para que os cultos, as transmissões, as lives melhorem para você. E eu quero aqui agradecer um grupo de irmãos da nossa igreja que tem nos ajudado, que tem trabalhado, bem como o Álvaro. O Álvaro, ele está lá no Pará, mas praticamente todos os dias nós temos nos comunicado, ele tem nos dado alguns conselhos. Obrigado, Kaique. E algumas orientações. Álvaro, eu quero te agradecer, viu? Que Deus te abençoe grandemente e nos ajude para a gente sempre melhorar e aperfeiçoar as nossas transmissões. Peço à igreja que ore por aqueles irmãos que estão enfermos, que carecem de saúde, não só de Covid, mas tantas outras enfermidades, para que Deus venha curar esses amados. Orem também pelas autoridades do nosso Brasil, tanto os três poderes, legislativo, judiciário e executivo. Ore pelo governador do seu estado, pelo prefeito do seu município, pelo presidente da república. Ore por todos, ore pelos médicos, que Deus venha abençoar todos eles. Não deixe de orar. Toda vez que você for orar, lembra do que diz Tiago: a oração feita por um justo
pode muito em seus efeitos. Não deixe de orar. Em meio ao caos, em meio ao desespero, dobre os teus joelhos e clame ao Senhor. Sem mais, eu convido aos irmãos que estão aqui no templo, que abram as vossas Bíblias no texto que o irmão William acabou de ler, Efésios capítulo 4, versos 17 ao 32. E em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra, coloque-se em pé, por favor. Os irmãos que estão conosco aqui no templo, eu peço encarecidamente, você que está na sua casa, devida atenção, evite passear, sair do seu lugar, concentre-se naquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Repetindo a referência, Efésios capítulo 4, versículos 17 ao 32. Os irmãos aqui do templo que encontraram, digam amém bem feliz aí. Amém. Amém. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia, sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, agradecidos por mais um culto que estamos prestando ao Senhor. Obrigado pelos irmãos, pelas famílias que estão conosco essa noite aqui no templo. Obrigado pelos cânticos que nós entoamos e por essa porção da tua palavra que acabamos de ler. Também queremos te agradecer por aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelos pedidos que estão sendo feitos. Ó Deus, eu peço, Pai, que o Senhor, de forma graciosa e misericordiosa, venha curar os enfermos, venha animar os que estão desanimados, venha fortalecer os que estão fracos, para que cada dia nós venhamos entender quão bom é servir ao Senhor. Ó Deus, nesse momento que vamos meditar na Tua Palavra, prepara o nosso coração, prepara a nossa alma para aquilo que ouviremos, e que essa noite a Tua Palavra encontre guarida em nossos corações. Nós oramos no nome santo e poderoso de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Iremos iniciar uma série de mensagens com a seguinte temática: o caráter cristão. Todo ser humano, independente do seu credo religioso, possui caráter.
Todos nós possuímos uma personalidade e temos os nossos temperamentos. Somos diferenciados por meio da personalidade. Cada indivíduo possui uma identidade. O comportamento e a reação em determinada situação revelarão quem somos. Assim como eu creio que você já ouviu as seguintes expressões: que pessoa mau caráter. Como você já ouviu, eu conheço uma pessoa que tem um bom caráter. O caráter, ele vai ser diferenciado. Ou ele será bom, ou ele será ruim. Mas surge uma pergunta: por que algumas pessoas possuem um bom caráter, enquanto outras um mau caráter? Há uma frase de Margaret Jensen, escritora e palestrante, que diz o seguinte: caráter é a soma de todas as nossas escolhas diárias. Nosso caráter hoje é o resultado de nossas escolhas de ontem. Nosso caráter de amanhã será o resultado de nossas escolhas de hoje. O nosso caráter será bom ou ruim, dependendo das nossas escolhas. Recentemente eu ouvi de um pastor a seguinte frase. Ele pergunta: o que o caráter comunica? O caráter comunica consistência. O caráter comunica escolhas. O caráter comunica influência. O caráter comunica longevidade. O caráter é a coisa autêntica. E quanto mais você lança luz nele, mais você pode ver os seus detalhes. Caráter. O caráter cristão. E esse pastor diz o seguinte: para mudar seu caráter, mude suas escolhas. Dia após dia, o que você pensa, o que você escolhe e o que você faz é aquilo que você se torna. Prestem atenção: para mudar o seu caráter, mude suas escolhas. Dia após dia, o que você pensa, o que você escolhe e o que você faz é aquilo que você se torna. Tenho certeza que estudar esse tema fará muito bem a você e a mim. À medida que formos estudando, vá avaliando sua conduta, sua índole, sua personalidade, seu temperamento e o seu caráter. O nosso caráter revela quem nós somos. As nossas escolhas partirão dos princípios que cremos, dos valores que defendemos, do que consideramos ser certo ou errado e do julgamento que faremos se algo será bom ou ruim. Enquanto o caráter revela quem somos, nossas escolhas irão nos definir. Permita-me citar um exemplo. Você e eu, nós devemos ser íntegros e honestos em todos os lugares, mesmo que não se tenha alguém por perto. Você vai lembrar de José, quando esteve lá no Egito, na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar
quis se deitar com ele. A mulher se insinua, a mulher seduz, a mulher parte para o ataque e José foge. Caráter. Não tinha ninguém ali, mas ele foge, porque José era um homem íntegro e honesto. Ele fugia, ele mostrava o seu caráter na presença ou na ausência do seu dono. Você deve chegar e sair no horário certo do seu local de trabalho. Se é para você entrar às 8, entre às 8 e não 8h15. Se é para você sair às 18, saia às 18, não saia às 17h45. Você deve ser um bom funcionário, uma boa funcionária, mesmo que seu patrão, seu gerente, seu encarregado não esteja presente. Isso é caráter. E quando Paulo escreve aos Colossenses, ele vai dizer exatamente isso. Mas como nós estamos iniciando uma série de mensagens com o tema o caráter cristão, nós vamos aprender algumas verdades passo a passo. Toda quarta-feira, com a graça de Deus, nós iremos aprender um pouco mais sobre o caráter cristão. Nós poderíamos falar sobre vários tipos de caráter, mas por que o caráter cristão? E essa é a primeira verdade que eu quero chamar a sua atenção. Deixa aberto aqui em Efésios, mas vá para Atos capítulo 11, por gentileza. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eu vou fazer como de costume eu faço. Você encontra o texto, por favor, em voz alta você leia, tá bom? Você vai ler Atos capítulo 11. Um irmão ou uma irmã do meu lado direito leia o 25, do meu lado esquerdo o 26 em voz alta, por favor. Meu lado direito só o 25, meu lado esquerdo o 26, Atos 11. E partiu para cá, a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. 26, lado esquerdo. Sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados. Obrigado, irmãos. Essa expressão do verso 26, pela primeira vez, chamados cristãos. E eu quero trabalhar essa noite, essa primeira verdade. O que é ser um cristão, ou uma cristã? Essa é a primeira verdade, para iniciar a nossa série de mensagens. O que é ser um cristão? O que é ser uma cristã? Se alguém te perguntar, você saberá responder o que é um cristão? O que é uma cristã? Agora, olha lá em Efésios, por favor, no capítulo 4, no versículo de número 20 e 21. Efésios é o texto que lemos na liturgia e no início da mensagem. Efésios 4, versos 20 e 21. Os irmãos do templo encontrarem, digam amém. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. O mundo necessita de boas referências de caráter, moralidade e integridade. Espera-se de líderes, de políticos,
de magistrados, de policiais, de médicos, de militares, de professores, de advogados, de pastores e de cristãos, um comportamento diferenciado e um caráter íntegro. Tem se tornado comum na sociedade brasileira o aumento dos escândalos morais. Pessoas que deveriam dar um bom exemplo não servem de parâmetro. Pessoas que deveriam nos mostrar como se comportar estão dando mau exemplo. E os escândalos são praticados por pessoas que deveriam, pelo menos, honrar a posição e o cargo que elas ocupam. Temos ouvido e visto escândalos envolvendo pessoas religiosas. Alguns evangélicos dando um mau testemunho. É comum as pessoas hoje dizerem assim: olha, eu conheço um crente, eu conheço uma crente que faz isso de errado, porque se for para ser crente igual ele, igual a ela, eu não quero. São escândalos, um atrás do outro. Porém, eu quero apresentar a verdadeira identidade de um cristão e de uma cristã. Deixa eu te perguntar: quem é que deve ser chamado de cristão ou cristã? Quem deve ser chamado? Será que todas as pessoas que vão, que frequentam, que se sentem bem ou que são membros de uma igreja, será que essas pessoas devem ser chamadas de cristãs? Pelo simples fato de frequentar uma igreja, de ir pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana a um culto? Será que essas pessoas podem ser chamadas de cristãs? Por que eu pergunto? Porque a generalização tem sido injusta com muitas pessoas. É comum ouvirmos frases do tipo: todo policial é bandido, todo político é ladrão e corrupto, todo homem é igual, toda mulher é igual, todo homem bate em mulher, todo homem e toda mulher trai o seu cônjuge, todo pastor é ladrão, todo pastor fica com o dinheiro dos fiéis. Mas isso não é verdade. A generalização, ela é injusta. É claro que em todo segmento social tem o bom caráter e o mau caráter. Em todo segmento da sociedade existem aqueles que você pode dizer: é um baita de um funcionário, ele tem caráter. Como você pode dizer: eu conheço um funcionário que é mau caráter. Então, para você não ser injusto ou injusta com as pessoas e nem com os cristãos, saiba que há diferenças entre um cristão e alguém que simplesmente frequenta ou congrega em uma igreja. Não é porque a pessoa frequenta uma igreja, devolve seus dízimos, devolve suas ofertas, ajuda em missões, canta, toca, que ela é uma cristã.
Não é o fato de frequentar uma igreja, de ser membro de uma igreja, que torna a pessoa cristã. E é exatamente isso que nós vamos aprender com o Novo Testamento. Para se tornar um cristão, para se tornar uma cristã, primeira coisa que a pessoa precisa fazer é reconhecer que ela é pecadora. Essa é a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer para se tornar uma cristã: é reconhecer que ela é pecadora. Você, quando leu a carta aos Romanos, Paulo vai falar isso de forma categórica. Ele vai colocar judeus e gentios no mesmo pé de igualdade. Ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos, sem exceção. E quando Paulo fala de si, ele é claro em dizer: dos quais eu sou o principal. Para uma pessoa se tornar cristã, ela precisa reconhecer que ela é pecadora. Depois, ela precisa reconhecer que o pecado a separou de Deus. Quando Adão pecou lá no Éden, o relacionamento entre Deus e a humanidade se rompeu. Houve uma crise no relacionamento. Não que Deus virara as costas para o homem, mas o homem que virara para o Senhor. O relacionamento fora quebrado, e agora o homem está longe, o homem está separado de Deus. Precisa saber disso. Como também ele precisa, ou a pessoa precisa, entender que ela deve se arrepender de todo o seu coração. Ela reconhece que é pecadora, ela reconhece que está afastada ou separada de Deus, e que ela necessita se arrepender de todo o seu coração. Tem pessoas que não têm caráter, que forjam uma conversão. Pessoas de mau caráter simulam uma conversão apenas para obter algo que tanto deseja. Eu conheço história de um rapaz que se converteu apenas para se casar com uma irmã da igreja. Quando se casaram, viviam entre tapas e beijos, não, e murros. Não era uma conversão de verdade, não era. Apenas algo para saciar os seus desejos. Mas para se tornar cristão de verdade, é preciso se arrepender de todo o coração. Mas é preciso também, pela fé, entregar a sua vida e alma a Cristo, pois somente Ele tem poder para reconciliar o ser humano com Deus, lhe oferecer perdão dos pecados e conceder salvação eterna. Quando você lê a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versos 18 ao 21, ele vai dizer exatamente isso, que Cristo é quem nos reconcilia com Deus. As religiões, na tentativa de religar o homem a Deus, a palavra vai nos dizer que Cristo é quem nos liga, nos reconcilia novamente com Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 ao 21. É uma entrega pela fé. Paulo escreve aos Efésios e diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé.
A pessoa reconhece que é pecadora, reconhece que está separada de Deus, reconhece que necessita se arrepender de todo o seu coração, e agora ela entrega a sua alma, a sua vida para Jesus. Feito isso, Cristo passa a controlar nossos pensamentos, atitudes, temperamento, personalidade e comportamento. Eu me lembro quando estava no seminário, nós tínhamos uma matéria, e nessa matéria nós aprendemos sobre os 4 tipos de temperamentos: o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. E eu me lembro que é feito um teste para você ver o seu temperamento. E a pessoa que nos aplicou o teste, ela disse logo assim: sejam sinceros com vocês mesmos. Quando nós pegamos o teste, eu não sei os meus colegas, mas eu confesso a vocês, eu fui tendencioso a só marcar as qualidades de cada um. Eu tive que fazer umas 5 vezes o teste, para descobrir qual é o meu temperamento. E eu aprendi que é tão gostoso a gente usar os nossos temperamentos como uma muleta para justificar os nossos erros. Ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, irmão Martim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela. Até que nós tivemos uma matéria, a carta aos Gálatas, e um professor nos ensinou um 5º temperamento. Você sabe qual é o 5º? Anota aí. Além do fleumático, do melancólico, do sanguíneo e do colérico, tem um 5º temperamento: o temperamento controlado pelo Espírito Santo. Não tem para onde a gente correr, porque uma vez que nós nos entregamos a Jesus, olha o que Paulo vai dizer no capítulo 4 de Efésios, versículos 20 e 21. Mas vocês não aprenderam assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Uma vez que nós entregamos o controle da nossa vida para Jesus, nada mais justo e correto do que ser guiado, conduzido por Ele. O cristão verdadeiro reflete o caráter de Cristo. Com isso, será reconhecido por seu comportamento e conduta. A pessoa que se entregou a Cristo vai se esforçar para oferecer um bom testemunho, pois suas escolhas irão priorizar o engrandecimento de Jesus. Irmãos, tem pessoas tirando o texto do contexto, pessoas interpretando a Bíblia errado apenas para justificar seus erros e pecados. Já falei aqui na nossa igreja, quando alguém usa o texto de Mateus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí, para justificar os seus erros e pecados, tem cristãos usando só o final do versículo, dizendo: a carne é fraca. Mas o texto não está nos dando permissão para pecar e usar o texto como uma justificativa ou como uma muleta. Ele está nos dando um alerta: a carne é fraca, e pelo fato dela ser fraca, nós temos que vigiar e orar. Não dá para viver sem vigiar e orar, porque a carne ela é fraca. O texto não está nos dando um aval para pecar, porque a carne é fraca. Ah, eu sou assim mesmo, ninguém é perfeito. E a gente então começa
a criar justificativas para os nossos erros e para o nosso pecado, ao ponto das pessoas lá fora que precisam de referência moral e íntegra, vai dizer: mas que crente mau caráter. Que caráter nós estamos mostrando, evidenciando para as pessoas? Aquele que se entregou a Cristo irá segui-lo, movido pelo amor, pela gratidão e pela obediência. É isso que Paulo, ele vai ensinar. Ele vai dizer que nós temos um novo mestre, que nós estamos aprendendo agora com Jesus, porque Ele tornou-se o controlador da nossa vida, e Ele não vai controlar apenas os fatos, os acontecimentos em nossa volta, mas Ele vai controlar o nosso modo de pensar, de agir e de viver. Eu não posso mais usar como justificativa os meus erros do passado, porque agora eu sou um cristão. Eu não sou um frequentador de igreja, eu não sou um religioso, eu sou um cristão. E por que eu sou um cristão? Porque eu reconheci que eu era pecador, eu reconheci que eu estava separado de Deus, eu reconheci que eu necessitava me arrepender e entregar a minha vida a Jesus. Agora, eu não vivo mais do meu jeito. É preocupante quando você conversa com algumas pessoas que elas se autodenominam cristãs e elas dizem: a vida é minha e eu faço dela o que eu quero. Deixa marcado aqui em Efésios, volta aí por gentileza, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, por favor. Desculpa, 1 aos Coríntios 6, desculpa. 1 aos Coríntios, capítulo 6. E escuta a teologia de Paulo, versos 19 e 20. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Os irmãos encontrarem, diga amém. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Agora escuta: e que não sois de vós mesmos, porque vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se você de fato entregou a tua vida a Cristo, se você se considera um cristão ou uma cristã, saiba que o corpo que você tem, a vida que você tem, não é seu, é do Senhor. Eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero. E se você olhar o contexto, os versos anteriores, ele está falando de sexo fora do casamento, da fornicação, do adultério, da prostituição. Isso sempre foi pecado. E é incrível que tem algumas pessoas que frequentam as igrejas e diz que é normal ter relação sexual fora do casamento. Não, nunca vai ser normal. Não é a sociedade que valoriza ou que padroniza, é a palavra do Senhor. Nós somos cristãos, amém, igreja? Nós entregamos a nossa vida para Ele, nós temos que viver para Ele. O corpo que eu tenho não me pertence, pertence a Ele, está aqui o texto. Mas algumas pessoas perderam esse senso, esse compromisso com aquele que um dia ele disse assim: eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida a
Jesus. Querido, se você e eu entregamos a nossa vida para Jesus, é Ele que deve nos guiar e não nós mesmos. Isso é coerência. Mas tem muitos que estão frequentando as igrejas, que possuem um mau caráter e que têm manchado o nome do cristianismo, porque as pessoas que estão de fora, elas generalizam. Cuidado, que a generalização, ela acaba sendo injusta. É como se eu chegasse e dissesse: olha, todo político é ladrão, todo padeiro é ladrão, coloca um suorzinho lá na massa do pão para sovar. Trabalhei vendendo pão, fazendo pão. Tinha uns colegas que faziam isso, mas não são todos. Cuidado, que a generalização, ela é perigosa, ela é injusta. O texto que nós lemos de Atos 11 diz que os discípulos de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos, e foi na Antioquia. Quando você se lembra de Atos 1:8, Jesus disse assim: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e na Judeia, em todos os confins e por onde você for. Eu estou parafraseando: onde nós formos, Jerusalém, Judeia, Samaria, Antioquia, confins da terra, nós temos que dar bom exemplo. Tem pessoas, tem cristãos que na igreja tem um comportamento, fora é outro. Quem rege o seu comportamento, o seu caráter, não é Deus, são as pessoas e os ambientes que eles frequentam. Mas por que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez na Antioquia? Não pensem que aquilo era um apelido bacana, que não era. O apelido de cristãos dado aos discípulos era pejorativo. Eles estavam depreciando os cristãos, os discípulos melhor. Mais tarde, o apelido cristão tornou-se a identidade deles, porque eles de fato estavam mostrando para o mundo que agora eles iriam seguir a Cristo. O caráter nosso é formado por vários ambientes, várias pessoas. O que você lê, as pessoas com quem você se relaciona, os ambientes que você frequenta, isso vai tendo uma influência no teu caráter. Por que que esses homens eram seguidores de Jesus? Existiam falsos profetas, existiam os fariseus, os saduceus, existiam outros grupos religiosos na época, mas eles estão seguindo a Cristo. E por serem seguidores de Cristo, eles se exemplam em Jesus, porque a palavra cristão significa imitador de Cristo. Aquele que diz: eu sou um cristão, eu entreguei a minha vida a Ele, nós precisamos imitá-lo. Vamos examinar a Bíblia, aprender de Jesus e com Jesus, para obedecer a Jesus. É esse o nosso desafio: imitar e parecer com Jesus. Há muitas pessoas que não conhecem a Bíblia e que não se entregaram a Jesus, que têm uma mentalidade errônea de quem é Jesus. Há pessoas que pensam que Jesus é só amor, que Jesus ele aceita tudo quanto é tipo de depravação e de pecado.
que Jesus ele não condena, que Jesus ele só perdoa. Será que isso é verdade? Você lembra que Jesus chamou os fariseus de hipócritas? Vai eu chamar uma pessoa de mau caráter de hipócrita para você ver hoje? Jesus chamava. Você lembra quando uma mulher apanhada em adultério fora colocada na presença de Jesus? Jesus disse o que para aquela mulher? Vai e não peques mais. As pessoas que vivem nesse mundo, elas acham que nós, por sermos cristãos, nós temos que aceitar todo tipo de pecado, e não é isso. Jesus sempre confrontou o pecado, e diga-se de passagem, ele morreu por causa dos nossos pecados. Olha o preço do pecado, custou a vida de Jesus. É um desafio. Nós temos que mostrar para o mundo que uma vez que nós entregamos o controle da nossa vida a Ele, nós vamos ser dirigidos, guiados por Ele. Os nossos valores, os nossos princípios são bíblicos. Afinal de contas, nós estamos seguindo quem? Pastor, todo mundo faz. Pastor, todo político rouba. Pastor, todo pastor pega dinheiro. Então quer dizer que agora eu vou seguir essas pessoas? Não. Nós somos seguidores de quem, igreja? Em um coro só? De Cristo. As nossas atitudes devem se parecer com a de Jesus. O caráter cristão é aquele que é transformado por Jesus. Tem muitos frequentadores de igrejas, muitos, dando mau exemplo, traindo mulher, mulher traindo marido, roubando, mentindo, adulterando, viciados em pornografia, roubando do patrão, tentando passar a perna numa pessoa só porque não gosta dela, mentindo, caluniando, inventando. Isso não é atitude de quem é guiado por Cristo? O frequentador de igreja pode fazer isso, um cristão não faz. E aí eu quero terminar por hoje. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Eu vou ler o 15 e o 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem é esse nós aqui no texto? A quem Paulo está se referindo? A que grupo de pessoas? Paulo diz, mas nós. E se você for olhar os versos anteriores, ele vai sempre usar essa expressão, mas nós que um dia entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos a mente de Jesus. Sabe quando você e eu estamos em um ambiente indevido, com vontade de fazer a coisa errada, e a gente antes pergunta, será que Jesus viria para esse lugar que eu estou? Será que Jesus olharia para o que eu estou olhando? Será que Jesus falaria o que eu quero falar? A mente de Cristo, ela nos leva a pensar e a agir como Ele agiria. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você já entregou a tua vida a Jesus,
Viva como um verdadeiro cristão e uma verdadeira cristã. Não viva dando escândalo, não. Não viva manchando o testemunho de Cristo, não. Não seja uma pedra de tropeço para o avanço do reino de Deus na terra. Mas se você apenas frequenta uma igreja, entrega a tua vida para Jesus. O que vai te dar a vida eterna não é o quanto tempo você frequenta uma igreja, mas é se de fato você já entregou a tua alma para Jesus. O caráter cristão precisa ser evidenciado nos dias em que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a vivermos como verdadeiros cristãos para o louvor da sua glória. Convido os irmãos a colocarem-se em pé para a gente orar, encerrando. Após a oração, os irmãos do templo podem sentar, que tem só um aviso a dar àqueles que estão pelo Facebook, e nós vamos continuar o período aqui na igreja em oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque um dia a tua graça nos alcançou, um dia o teu Espírito nos convenceu, e nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Ó Deus, quantos escândalos nós temos visto e ouvido em todos os segmentos da sociedade, dos mais inteligentes, dos mais graduados, aos mais ignorantes, dos letrados e iletrados, dos que são religiosos e dos que não professam religião alguma. Mas nós queremos, ó Deus, olhar para o Senhor. Nós queremos olhar para o teu Filho amado Jesus e viver uma vida que vale e que honra o nome de cristão. Que o Senhor nos ajude a não cedermos às tentações, a sermos coerentes, a sermos verdadeiros, autênticos, a termos um caráter aprovado por Ti. Obrigado por essa série de mensagens que iremos trabalhar durante as quartas-feiras. Eu te agradeço pelos irmãos, pelas famílias que estão conosco no templo e aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Ó Pai, ajuda-nos a rever, a avaliar o nosso caráter diante do Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos exorta de forma preventiva. O Senhor nos mostra de forma correta o que precisamos fazer e o que precisamos evitar. Entendemos que a felicidade do cristão está não só naquilo que nós fazemos, mas naquilo também que nós deixamos de fazer. Por isso, te peço que o nosso caráter seja um caráter que tenha o Senhor como nosso maior exemplo. Oramos agradecidos, no nome santo de Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos do templo podem sentar. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, agradecemos a sua presença, que Deus abençoe você e sua família grandemente. E lembrando, domingo pela manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19h30, culto de louvor e adoração. Não deixe de orar pela nossa igreja. Ore pelas famílias, pelos projetos, pelos trabalhos que nós temos que continuar realizando. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até domingo, se Deus assim nos permitir.